Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão. Geralda do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana, rodada 11, foi a que vivemos esse fim de semana último, e uma maluquice que até o fechamento dessa gravação não tinha certeza de muita coisa com relação à dança das cadeiras dos técnicos. 4 treinadores deixaram os seus clubes, 20% dos times deixaram de ter seus treinadores entre uma edição e outra do AGPB. Então vamos rapidinho aqui contabilizar as baixas, dos clubes. Após 4 partidas no comando do Vasco, Álvaro Pacheco foi demitido. Exatamente, quem também foi demitido recentezinho agora, quase agora há pouco, foi Fernando Diniz, treinador do Fluminense. Outro treinador que deixou o clube foi Jair Ventura, que deixou o Atlético Goianiense. E por fim, Cuca, que está no Atlético Paranaense, que está nas cabeças do campeonato, pediu para sair literalmente. Até o fechamento dessa edição, nem o Vasco, nem o Atlético Goianiense, nem o Atlético Paranaense e nem o Fluminense divulgaram se tem um substituto. Também foi tudo muito recente, está muito rápido. Tá o caos nas redações esportivas no dia de segunda-feira, o dia que estamos gravando. Vamos ver então como foi a rodada, Depois desse caos na troca de treinadores, o que ocasionou, direto e indiretamente, essa confusão no Campeonato Brasileiro. Jogos da semana. Como nós falamos, o Dragão Atlético Goianiense demitiu Jair Ventura do cargo, mas não adiantou muito não. Empate contra o Cuiabá por 0-0. Portanto, esse resultado barrou a reação das duas equipes na competição. Quem também foi barrado na reação, sem trocadilhos com relação ao nome do estádio, do time, foi o Vitória, que acabou sendo derrotado pelo RB Bragantino por 2-1 fora de casa. Fora de casa também foi onde o Fortaleza buscou um empate na Arena MRV contra o Atlético Mineiro 1-1, e o Galo tropeça mais uma vez na competição. No duelo em que o líder enfrentou o Lanterna, o líder venceu. O Flamengo levou a melhor contra o Fluminense com um gol de pênalti no finalzinho do jogo. Os jogadores do Flu reclamaram que o juiz não foi ao VAR, pênaltizinho polêmico esse. O pressionado e agora sabemos demitido Fernando Diniz foi expulso por reclamação após esse incidente do pênalti. E ainda teve um entrevero no fim do primeiro tempo entre Ganso e Davi Luiz, que os rubro-negros queriam um pênalti, também um lance bem escandaloso. O Flamengo segue mais líder do que nunca depois do tropeço do Botafogo no Criciúma fora de casa. O Tigre venceu por 2-1 e ainda teve 2 gols anulados com auxílio do VAR. Podia ter sido pior para o Fogudo. Quem se aproveitou disso foi o Palmeiras, que segue vencendo e vendendo. Após a concretização da venda de Estevão para o Chelsea, o jogador mostrou que não vai tirar o pé enquanto não for para o clube inglês. Em campo, 3-1 sobre o Juventude no Allianz Parque, com o gol dele e o retorno de Dudu, depois de 10 meses afastado por lesão e depois de toda aquela confusão com a sua quase ida ao Cruzeiro. No final das contas não foi, enfim, Demissão de treinador com apenas 4 jogos. Crise institucional e financeira nos bastidores. Estádio vazio por conta de protestos da torcida. Z4. O que esperar do Vasco jogando contra o São Paulo, que está nas primeiras posições da tabela? Uma goleada do Vasco, isso mesmo, 4-1 Vasco em São Januário e de virada. Foi a estreia de Pablo Verrete como capitão. E ele escolheu uma forma inusitada de apoiar os companheiros, dando tapa no rosto deles. Paz. No fim, brilhou a estrela de Guilherme Estrela. Olha que beleza! O jogador de 21 anos fez seu primeiro gol como profissional nesse jogo. Outra goleada inesperada pela virada e pela rapidez foi do Bahia sobre o Cruzeiro. Claramente, o cabuloso foi impactado pela expulsão de Marlon aos 23 minutos do segundo tempo. É a segunda expulsão dele nos últimos 3 jogos. O Bahia, que não tem absolutamente nada com isso, foi no impulso da torcida e não só virou o jogo, quanto amassou o Cruzeiro no final do jogo. O primeiro Grenal após toda a tragédia do Rio Grande do Sul foi pegado, mas não foi no Rio Grande do Sul.
O jogo foi no Couto Pereira, em Curitiba, e com o mando do Grêmio. O Imortal foi derrotado pelo Colorado por 1-0. É a maior série negativa do tricolor na era dos pontos corridos, igualando o marco de 2004, o ano em que ele foi rebaixado. E não é só o Grêmio que afunda na crise, não. Aliás, uma pergunta para você: será que crise é uma coisa contagiosa? Eu acho que é, porque o Corinthians passou um pouco da crise dele para o Furacão. Empate em 1-1 entre as equipes na Arena da Baixada, e com requinte de crueldade para os donos da casa. Pela terceira vez seguida, o Atlético toma gol nos acréscimos do segundo tempo. Já perdeu 6 pontos assim, 3 empates. O resultado não foi bom para o Timão, mas foi pior para o Furacão, porque depois do jogo o Cuca pediu para sair do clube. Do lado do Corinthians, o goleiro Carlos Miguel saiu queimado do clube, e o próprio treinador Antônio Oliveira avisa que o goleiro não joga mais pelo time. Pois é, esse gol no acréscimo do Kaká do Corinthians no Atlético derrubou o Cuca. Quer dizer, ele saiu, pediu para sair. E é isso que nós vamos ouvir agora no momento Voz da Rodada. A surpreendente notícia de que o Cuca mesmo pediu para sair do Atlético Paranaense pegou todo mundo de surpresa. Claro, não mais do que a demissão do Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz do Fluminense, o Fluminense está lanterna da competição. Então, o pessoal não queria muito acreditar que o Fluminense ia para essa direção. Mas o Atlético está em quinto no campeonato. Não faria sentido o Cuca sair agora. Mas ele saiu, ele deu os motivos dele em entrevista para a Rádio Jovem Pan de Curitiba. E é isso que nós vamos ouvir agora no momento Voz da Rodada. Consegui, junto com o pessoal, ser campeão no time que eu amo, e isso aí não vai apagar, mas fica uma sensação de que poderia ser melhor. Não tá ruim, mas poderia ser melhor, principalmente esses 3 últimos jogos, sabe? E quando chega, você vem na pergunta e faz: Cuca, e hoje? Você não tem como explicar um gol no 53, outro gol no 53, outro gol no 48, você não tem como explicar. E aí você pensa que talvez seja um momento para você abrir a oportunidade para vir um outro. E foi isso que eu fiz, a direção também entendeu assim, e a vida que segue, sem mágoa, sem queixa nenhuma. Quero agradecer ao Atlético, do fundo do meu coração, que abriu a porta para mim no momento mais delicado da minha vida, e é isso que fica. Valeu, obrigado, desculpe, um abraço. Tensa essa 11ª rodada. Vamos resumir os resultados. Criciúma 2, Botafogo 1, Grêmio 0, Internacional 1, Cuiabá e Atlético Goianiense 0-0, Vasco 4, São Paulo 1, Bahia 4, Cruzeiro 1, Fluminense 0, Flamengo 1, Atlético Paranaense e Corinthians 1-1, Atlético Mineiro e Fortaleza 1-1, Palmeiras 3, Juventude 1, Bragantino 2, Vitória 1. Esses foram os jogos. A classificação está nesse momento da seguinte forma: líder Flamengo com 24 pontos, seguido pelo Palmeiras com 23, Bahia com 21 e Botafogo com 20 pontos. Fechando o G6, Atlético com 19, Bragantino com 18. Na zona da Sul-Americana, Internacional com 17 pontos e 2 jogos a menos, Cruzeiro também com 17 pontos, mas com um jogo a menos, São Paulo com 15, Atlético Mineiro com 14 e um jogo a menos, Fortaleza idem, 14 pontos e um jogo a menos, Juventude com 13 pontos e um jogo a menos, Criciúma com 12 pontos e 2 jogos a menos, Cuiabá com 11, Vasco com 10 e Atlético Goianiense com 9 estão naquela zona de querer escapar da degola. No Z4, Vitória com 9, Corinthians com 8, Grêmio com 6 e 2 jogos a menos, e o Lanterninha Fluminense também com 6 pontos ganhos. A rodada do Campeonato Brasileiro, a 12ª rodada, inclusive, já é nesse meio de semana, e os jogos são os seguintes: dia 26, quarta, 7 da noite, Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão, Botafogo e Bragantino no Newton Santos. 8 da noite, Corinthians e Cuiabá na Neoquímica Arena, Atlético Goianiense e Grêmio no Antônio Ascioli, Juventude e Flamengo no Alfredo Jaconi. 9h30 da noite, Inter e Atlético Mineiro no Heriberto Rilse, em Criciúma, Bahia e Vasco na Arena Fonte Nova, Fortaleza e Palmeiras no Castelão. Dia 27, na quinta, o complemento da rodada com 2 partidas. 7 da noite, Fluminense e Vitória no Maracanã. E 8 da noite, São Paulo e Criciúma no Morumbi.
E é isso, gente. Esse foi a AG Placar do Brasileirão. Tá bom? Tá ruim? Como pode ser melhor? Você tem vez, você tem voz. É só deixar seu comentário lá no nosso site, arenageral.com.br, que além de conhecer as outras coisas que nós disponibilizamos lá, você vai encontrar o post desse podcast e vai deixar seu comentário dando seu pitaco sobre o nosso trabalho. Também queremos sua opinião lá no canal Esqueça, onde esse e outras produções da Combo são veiculadas. Para isso, além do comentário no YouTube, você vai fazer o que faz em todo o vídeo lá para dar uma forcinha pra gente. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não for inscrito, valendo o sininho para não perder nenhuma notificação de novo vídeo desse e de outros produtos da Combo. No mais é isso, nos ouvimos na próxima terça-feira com mais uma rodada do Brasileirão. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.